Salve, 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 galera! Bom, o intuito desta aula de hoje é nós discutirmos um pouquinho de um conteúdo de extrema relevância em história, exatamente no limiar da Idade Moderna em direção à chamada Idade Contemporânea. O tema em questão é a Revolução Industrial, que eu poderia também chamar de Revolução Fabril, já o que vai acontecer na Inglaterra do século XVIII é o advento da unidade fabril. Quer dizer, a fábrica ela se difere nesse aspecto exatamente pelo uso do maquinário. Então, nós vamos ter a substituição da manufatura, aquilo que era produzido em termos de bens materiais pelos homens, por intermédio de instrumentos, ferramentas, né, de forma manual, mais artesanal, pela maquinofatura, pelo uso de máquinas, inicialmente a vapor, ou mesmo com tração humana, mas máquinas que vão paulatinamente substituindo a mão de obra mais braçal, proporcionando uma série de mudanças, né, uma série de impactos, tanto no plano econômico quanto no plano social, urbanístico, citadino, quanto também no plano político, com uma ascensão vertiginosa da burguesia. Obviamente, nós temos como nascedouro aí a Inglaterra como país pioneiro, mas isso vai se difundir, vai se espalhar tanto para outros países da Europa, quanto também para outros continentes, no caso da América do Norte, né, Estados Unidos e também países asiáticos como o Japão, por exemplo. Bom, como sugestões de filme, a gente tem o filme O Germinal, baseado no livro de Emile Zola. É um filme de, se não me engano, 1993, um filme muito bacana, ali ambientado em meados do século XIX, em uma mina de carvão na França, onde, de forma bastante crua, a exploração da mão de obra dos mineiros é contada, e o embate envolvendo o proletariado e a burguesia também é mostrado de forma bastante cruel no filme O Germinal. Posso dar uma outra dica também, que é esse que está aqui na imagem que vocês estão vendo. É o filme de 1936, do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Esse você encontra fácil também no YouTube, gratuitamente. Que também esse mais de forma sarcástica, jocosa, né, bem-humorada, porque se trata de uma comédia, aponta aí um pouquinho das mazelas do capitalismo, mormente no que diz respeito à crise de 29, porque como o filme é de 1936, então os Estados Unidos ainda estavam vivenciando ali efeitos dessa recuperação econômica, dessa grande crise que o capitalismo enfrentou ali a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Bom, mas vamos lá, vamos dar uma passada aqui nos temas mais importantes sobre o tema da Revolução Industrial. Bom, nessas gravuras você pode visualizar bem a diferença que nós temos aqui do trabalho manufatureiro para o trabalho da maquinofatura. E perceba você que a utilização de crianças para o trabalho nas fábricas era bastante utilizado. O trabalho feminino também era bastante explorado, né? Vale lembrar que crianças e mulheres faziam nas fábricas o mesmo trabalho que os homens, já que o manuseio das máquinas requer mais repetição, trabalhos repetitivos, né, do que propriamente força física. Então, mulheres e crianças podiam fazer sem grandes esforços físicos, não precisava ser um homem adulto. Eles cobravam muito menos do que um homem ganharia em termos de salário. Então, para o capitalista, para o burguês ali, para o empresário, né, o industrial, era muito mais vantajoso você explorar a mão de obra feminina e infantil do que propriamente contratar um trabalhador do sexo masculino adulto. As fases da Revolução Industrial, nós temos essa primeira, que lidamos com ela inicialmente, cujos pontos chaves é a energia motriz, o vapor, como vocês podem constatar aqui, o carvão mineral também como fonte de energia, a Inglaterra como nação pioneira, posteriormente, obviamente, a Revolução Industrial vai se expandir para outras nações e também outros
continentes. Numa segunda fase, nós temos o uso da eletricidade, o uso de combustíveis fósseis, do motor a combustão, tá? E num terceiro momento, nós vamos ter a biotecnologia, a nanotecnologia, a mecatrônica, vamos ter a robotização, nós vamos ter um processo de automação cada vez mais intenso, o uso de satélites, da fibra óptica. Na verdade, esse processo ele está em pleno curso, né? Como você bem sabe, a Revolução Industrial está, na verdade, em andamento, né? Em pleno andamento. Bom, voltando aqui para a questão da manufatura, isso vigora praticamente desde o surgimento das primeiras sociedades, avança no mundo antigo, perpassa a Idade Média, chega na Idade Moderna, e com o passar dos séculos, a demanda ela foi exigindo cada vez mais um aperfeiçoamento dessa produção. É nesse contexto que os capitais eles são destinados exatamente ao melhoramento e ao invento, às descobertas de novas formas de se produzir cada vez mais. Chega ao ponto que se produz muito mais do que a capacidade humana de consumir. O objetivo não é atender às necessidades humanas, né? No capitalismo nós temos exatamente a necessidade de se obter mais capital, se obter lucro. Então, obviamente, as necessidades humanas elas são relegadas a um plano aí absolutamente secundário. Bom, tem até uma explicação marxista, né? Que é a acumulação primitiva de capital, onde a Inglaterra ela vai, inclusive, obter capitais oriundos do ouro que era explorado no Brasil, século XVIII, século do ouro no Brasil, né? O período aurífero, porque Portugal devia somas vultosas de libras esterlinas aos ingleses, vai usar o ouro obtido no Brasil para quitar débitos, para custear seu próprio luxo. E a Inglaterra, sabiamente nesse sentido, né, no sentido capitalista, vai exatamente utilizar esses recursos para investir em pesquisa e no melhoramento de máquinas que pudessem produzir mais e em menos tempo. O James Watt é um expoente dentro desse contexto, né, da tecnologia do vapor do século XVIII. Ele inventa o motor utilizando aí como energia motriz o vapor. Robert Fulton com a embarcação a vapor. Todo mundo já deve ter assistido o filme Titanic. Você vê que ele é de 1912, aquele desastre, não o filme, né? O filme é de 1997. Mas o desastre do Titanic é de 1912 e você vê numa das cenas exatamente qual era a energia motriz que movimentava as turbinas do Titanic. Isso ainda em 1912. Era o carvão, né? Então se utilizava ainda a energia a vapor em grandes transatlânticos ainda no começo do século XX. Bom, o Richard Stravinsky, ele vai ser o pioneiro aqui num item que vai revolucionar os meios de transporte, que é a locomotiva a vapor, a chamada Maria Fumaça, né? Isso no Brasil vai ser introduzido no século XIX por ocasião da expansão dos cafezais, e a locomotiva vai exatamente transportar os grãos do interior de São Paulo, do oeste paulista, para o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, onde esse café era embarcado rumo à Europa, né, destino da exportação. Bom, consequências sociais, o trabalho humano está sendo substituído ou regrado pela máquina. O trabalho tornou-se inclusive um produto que se vende, que se aluga. Obviamente quem compra ou quem aluga, nesse caso quem paga, não é, por esse trabalho, é exatamente o detentor do meio de produção de riqueza, que é o burguês. Enquanto que o trabalhador não possui a matéria-prima, não possui o maquinário, muito menos o produto final, unicamente sua força de trabalho, e é com ele que ele vai sobreviver, né, parcamente, a duras penas, diga-se de passagem. Você assistindo o filme O Germinal, você vai ter ideias bem razoáveis acerca da precariedade
dos salários, da vida, do cotidiano de um trabalhador em pleno curso da segunda etapa da Revolução Industrial. Bom, então falando nessas duas camadas sociais, né, são obviamente um conceito marxista, a burguesia e o proletariado, os detentores e os não detentores dos meios de produção de riqueza. Tenha-se por meio de produção de riqueza, terras, bancos, empresas, fábricas nesse caso em específico, além do comércio, né, que não produz propriamente e sim circula, gira, faz movimentar, né, o capital. Bom, fatores econômicos aqui, ó, um amplo desenvolvimento do capitalismo com o advento da Revolução Industrial. Nós vamos ter um aprofundamento também dessa questão da posse da riqueza, né? Os ricos tornam-se mais ricos, os pobres mais pobres. Então temos impactos aí seríssimos, cujas repercussões podem ser observadas até os dias atuais. O aumento da produção de mazelas em menos tempo, em mercadorias, aliás, em menos tempo. Isso também tem um ponto positivo, que é a questão do barateamento desses produtos. Uma vez fabricados de forma rápida e quantitativamente bastante elevada, né, em comparação com a manufatura, óbvio que você vai ter uma repercussão aí direta no custo e no preço desses produtos, que se tornarão também mais acessíveis, digamos assim. O aumento do lucro e da riqueza por parte da burguesia e aqui maior concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias, obviamente. Como consequências científicas, falamos agora há pouco sobre isso, no avanço dos sistemas de transportes, tanto ferroviários quanto marítimos, e também das comunicações. Posteriormente, nós temos o telégrafo, e no final do século XIX já o telefone aparecendo ali na Europa e também nos Estados Unidos da América. Como consequências ecológicas, bom, Revolução Industrial extremamente danosa, né? Os países que começam nessa industrialização pioneira foram os países que realmente imprimiram, assim, digamos, danos ao meio ambiente seríssimos, né? Gravíssimos, extremamente danosos e pesados, porque você tem a poluição proporcionada pelo uso do carvão, o carvão mineral, não o vegetal. A poluição dos rios, a poluição do ar, a poluição dos mares, a poluição do solo, o advento posteriormente da chuva ácida, desmatamento, né? Então a gente tem aí o uso de substâncias no solo e nos aquíferos, de substâncias tóxicas. Então essa reverberação ela pode ser sentida até os dias atuais. Através de acordos como o Protocolo de Kyoto e outros tantos, se busca reduzir a emissão de gases tóxicos, monóxido, dióxido de carbono no mundo. E isso, digamos assim, tem início exatamente de forma mais intensa, né? A partir da Revolução Industrial. As cidades e a vida operária têm impacto gigantesco no processo de favelização das cidades, ganhando pouco esse operariado. Você tem um êxodo rural, né, de imediato também, e ganhando pouco eles vão habitar, né, esse operariado vai habitar áreas periféricas, áreas ribeirinhas, áreas de risco, áreas inapropriadas, né, para habitação, e habitações também precárias, que vai ocasionar impactos perceptíveis nas cidades até os dias atuais. E aquela vida que era caracterizada pelo companheirismo, pela a vida em comunidade, sabe, a irmandade, a proximidade das pessoas, então isso vai se alterar para sempre. O operário, ele sai de manhãzinha, ele só chega à noite, as cargas horárias aí eram bem extensas, 11, 12, 13, 14 horas de serviço diários, não havia legislação trabalhista no primeiro momento, né? Isso só vai acontecer mais adiante, século XIX para frente, com a organização sindical dos trabalhadores. Então as pessoas têm sua vida
tanto familiar quanto comunitária, extremamente alterada em função do advento da fábrica. Bom, o movimento ludista, o movimento cartista que a gente vai ter no século XIX é um movimento de rebeldia, exatamente de artesãos revoltados com o advento das fábricas ou das máquinas, tomando seus empregos, né? Fechando suas produções artesanais, não tinha como concorrer com os grandes conglomerados. E foi, então, o movimento ludista, um movimento, no começo do século XIX, de rebeldia por parte de artesãos, pretendendo exatamente quebrar e destruir as máquinas, as fábricas, em vão. É um processo que não teve retorno, que não teve, no sentido de que não retroagiu, e que avança, como eu já disse, nem sempre avanço pode ser visto como algo positivo, avanço no sentido de continuidade até os dias de hoje. Bom, era isso que eu tinha para explicar hoje para vocês, debater. Posteriormente vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto. Valeu e até a próxima.